ainda vou falar, ainda vou orar sobre ele. Quem foi achando gritar aleluia aí? Aleluia! Da igreja inteira chora, olha isso. Vamos lá. Eita, viva! Primeira Reis 19, do 1 ao 18. Eita, igreja vivada. Vamos lá. Vou ler o primeiro versículo aqui, o subtítulo dele diz Elias no Monte Horebe. Vamos lá. Acabe, minha Bíblia é bem antiga, tá gente? Então se vocês estiverem diferente, amém. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a essas horas não fizer a tua vida o que você fez a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou e ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido, e sobre pedras de brasa, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a dormir. E voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Repete comigo: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Eu só fiquei sozinho e procuram tirar minha vida. Disse Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes, despedaçava as pinhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava nesse fogo. Depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Hazael sobre rei da Síria, Ajael, filho de Nício, dirá sobre rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel, não sei o que ela das contas lá, ungirá o profeta em teu lugar. E quem escapar da espada de Hazael, já o matará. E quem escapar da espada de Gel, Eliseu o matará. Também conversei com Israel. Em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Pode se sentar, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos aqui na sua presença, estamos aqui mais uma vez para te agradecer por essa noite, por esse momento. Papai, que momento precioso de estar diante de Ti, Papai, para trazer essa palavra para o Seu povo, Jesus. Eu te peço que o Senhor continue a falar sobre o nosso coração, que o Senhor continue a ministrar a nossa vida através das palavras que tem vindo nessa noite, Jesus. Papai, que eu seja a boca de Deus nessa noite, que o Senhor me use e que nós possamos sair daqui totalmente renovados e sair totalmente diferente do que entramos aqui nessa noite. É o que eu te peço, já te agradecendo por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O tema de hoje é o cansaço e a renovação do jovem. Diga comigo: o cansaço e a renovação do jovem. Não olha para onde não está perto de você e fala: você está cansado hoje? Olha a pose, fala: está cansado? Ele responde para ele: você está cansado? Eu estou cansado. Fisicamente eu estou cansado. Amém. Eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre Elias. Essa passagem que é muito interessante, muito importante. Eu costumo ministrar mais no Novo Testamento, eu curto muito o Novo Testamento. Mas eu gosto de voltar lá para trás e ir aos profetas que passaram pela terra e
fizeram grandes coisas em nome de Deus. E a gente olhando essa história aqui, eu peguei do capítulo 19 para frente, mas se a gente olhar um pouco para trás aqui, a gente vai olhar lá no capítulo 16 de Reis, que o rei Acabe, que era o rei de Israel, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem conhece Jezabel? Misericórdia, fala misericórdia. Jezabel, ela era idólatra, ela idolatrava Baal. Era uma coisa aí, um deus falso aí, né? Que eles idolatravam aquele povo. E ela trouxe a idolatria para dentro de Israel. Então a gente vê Israel se corrompendo aos poucos. Israel começou a se curvar perante a Baal, não perante a Deus, ao seu Deus. E a gente vê aqui que Deus ele levanta Elias, ele já tinha levantado Elias, e Elias ele foi confrontar aquele rei, aquela rainha, por assim dizer, e ele foi pregar as boas novas lá, dizendo que só o Senhor era Deus, só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus. Só que eles insistiam em adorar Baal. E aqui, passando um pouco mais à frente, a gente vê que Elias ele tem uma treta com os profetas de Baal. Diz que era só ele como profeta, representando Deus ali, contra 450 pessoas representando Baal. E ali, eles estão naquela rixa aí, e os caras falando, não, mas porque Baal é o único que existe, se Deus não existe não, então, então vamos ver então. O bagulho vai ficar louco agora. Elias pegou 12 pedras, ele diz que ele reconstruiu o altar, e aí veio como uma chama, Deus ele colocou o cordeiro, ele fez o sacrifício, e Deus ele veio no sacrifício. E aí começaram, o povo de Israel que estava vendo aquilo, começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aqueles viram e não se curvaram. E diz que depois Deus dá uma ordem para Elias, mata todos esses caras aí. Então ele saiu para matar todos esses 450. Então imagina depois, no capítulo 19 aqui, Jezabel como ela estava doida. Ela estava maluca, ela estava perversa, ela queria matar eles. Porque ele provou para aquele povo que só o Senhor é Deus, que Baal não existia, que Baal não era nada, e que ele provou para aquele povo, e também ele acabou com aqueles profetas. Ei, agora foi. Eu acho que eu apertei o botão aqui. Né? e ele provou, e ele acabou com aqueles profetas que existiam lá, aqueles profetas de Baal. E ela falou assim: eu vou fazer. Isso, agora. Eita, agora. Então, como ele acabou com todos os profetas, ela falou: vou fazer o mesmo que eu fiz com ele, eu vou fazer com você. Fala, misericórdia. Misericórdia. Então, ele temendo com medo, ele foge. E faz o que qualquer pessoa faria, ele sai correndo. E ele diz que ele tem um dia de caminhada para onde ele vai, chama Berseba. E ele para embaixo de uma árvore. Aqui na tradução de outra Bíblia que eu li, estava dizendo que era um pé de giesta, mas é praticamente a mesma coisa. Chama zimbro, o nome da árvore, ela dava umas frutinhas assim. Ele sentou embaixo daquela árvore e chegou a ponto dele chegar naquele momento e falar assim: Deus, me mata, eu não aguento mais. Não quero saber, pode me matar. Arranca minha alma do meu corpo, mata eu. Ele pediu, chegou a esse ponto de pedir para o Senhor para que ele morresse. E daí ele dormiu naquele mesmo lugar. Daquele lugar, um anjo o acordou. E na Bíblia diz o anjo do Senhor. Quando diz o anjo do Senhor, quer dizer que Deus apareceu para ele, Deus falou com ele. Então, Deus foi lá e falou para ele, acordou ele e alimentou ele. Vocês viram aqui no capítulo 19 comigo, né? Ele foi alimentado, ele foi acordado por Deus, ele foi alimentado. E Elias, depois daquilo, ele dormiu de novo. Ele estava sem vontade de fazer nada, sem vontade de comer, sem vontade de ficar acordado, ele só queria dormir. E diz que Deus ele voltou, chamou Elias novamente. Elias, não, vai para o Monte Horebe. E aí ele foi até o monte. Diz que depois que ele comeu, ele ficou saciado. Então ele viajou por 40 dias e 40 noites. Fala comigo, 40 dias, 40 noites. E ele chegou num certo lugar. E a gente consegue olhar aqui nesses sintomas de tudo que ele estava, essa frustração, esse medo que ele sentiu ali naquele momento, que ele sentou e parou embaixo daquela árvore, pediu para Deus para matar ele, ele queria só dormir, não queria comer.
eu fazendo um estudo aqui, né, que o Google, fazendo estudo, eu consegui ver aqui que ele, tirando a conclusão que todo esse excesso de querer dormir ou não ter vontade de comer, de beber, pedir para só morrer, ele estava passando por um momento de depressão, estava passando por um momento de tristeza mesmo, de depressão. E talvez porque ele teve as expectativas dele frustradas. Talvez ele se frustrou em alguma coisa que ele estava crendo que podia acontecer e não aconteceu. Talvez por ele se sentir fraco na sua missão, que ele estava para cumprir, mas ele... E também pelas ameaças que ele sofreu por Jezabel ali, ameaça de morte. E eu quero falar para vocês, pois é até um profeta do Velho Testamento, os mais conhecidos, os mais corajosos, que viveu um monte de coisa, até ele passou por isso, né? Ele passou por momentos de frustração, de desânimo, de se entristecer, e ele se escondeu, e ele se entristeceu, ele teve medo, ele sentiu cansaço. Mas eu quero dizer que a história não acaba aqui. A gente vai continuar lendo para ver o que acontece. Amém? Deixa eu só o primeiro copo de água. Vamos lá, vocês estão comigo? Amém? Vamos lá então. Então, Elias, ele desanimou da sua missão. Ele tinha uma missão, que era pregar para o povo de Israel. Deus, ele deu uma ordem, vai lá e prega para aquele povo. Converte ele de novo, mostra que eu sou o único Deus que existe, o Deus de Jacó, que deu uma promessa. Mas aquele povo, ele estava desanimado, passou por tudo aquilo. E ele se frustrou depois que aconteceu. Ele se frustrou, ele se escondeu. E não foi fácil, porque Deus precisou acordar ele, Deus precisou dar comida, Deus precisou reanimá-lo. Mas ele seguiu o caminho para o Monte Horebe, como eu estava dizendo para vocês. Ele foi, depois de 40 dias e 40 noites, ele avistou uma caverna. Uau, tem uma caverna aqui. E a primeira coisa que ele fez foi entrar naquela caverna. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que ele foi naquela caverna para descansar? Ou para dormir? Ou ele foi para se esconder? Ou ele foi para desistir da sua missão, para virar a curva da sua missão ou para outro ângulo? Ou será que ele foi para estagnar no seu desânimo? Ficar tranquilo, não estou desanimado mesmo, não vou entrar na caverna, vou ficar lá até morrer. Elias entrou na caverna. E aí Deus já falou: Elias, peraí, o que você está fazendo aí nessa caverna aí? O que você está fazendo? Por que você está aí? É o que Deus pergunta para você hoje. O que você está fazendo dentro dessa caverna? Ele pergunta a mesma coisa que ele perguntou para Elias. Talvez você não esteja tão cansado como Elias, frustrado por alguma coisa, ou com medo, mas talvez você chegou a um momento que você estagnou na sua vida, você estagnou na sua vida espiritual, você cansou de alguma coisa e você parou. Mas o que Deus pergunta para você hoje: jovem, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Eu vou continuar aqui lendo. Que Elias, ele se lamentou para Deus, ele disse assim: tenho sido muito zeloso, ó Deus, Senhor dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitaram sua aliança. A primeira coisa que ele falou para Deus: o que gerou frustração em mim, Deus? Eu falei, preguei, eu fui longe, eu preguei para um monte de gente, mas eles não se arrependeram. Eu preguei para um monte de pessoas falando que o Senhor era Deus, eu provei, eu reconstruí o altar, mostrei lá, fiz o sacrifício, provei para eles, mas mesmo assim, eles te rejeitaram. A segunda coisa que ele falou aqui: eles quebraram os seus altares, eles destruíram, tanto que ele teve que construir um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele teve que reconstruir o altar, porque os altares foram destruídos. E a terceira coisa que ele falou: que mataram todos os profetas, então só tinha ele. Só eu sobrei aqui. E agora eles também estão querendo me matar. E diz que ele fala 2 vezes essa frase para Deus. E depois disso tudo, acho que eu apertei o botão, sabe, irmão? Depois disso tudo, ele entra, ele entra no, Deus ele visita ele com a sua presença. Deus ele vai, Deus ele visita, diz que acontece um vendaval, produz um terremoto, produz um fogo. Mas, está lá em 1 Reis 19, do 11 ao 12, mas diz que depois do fogo, o Senhor vem como uma brisa suave e fala para Elias:
ele conversa com Elias. E ali ele dá um novo ânimo para Elias. Ali ele entrega boas notícias, boas novas. E ele comissiona Elias novamente para continuar. Então eu quero dizer para você hoje, que hoje Deus ele vai te dar um novo ânimo. Hoje Deus ele vai entregar boas notícias para você. E hoje Deus vai te comissionar novamente. Para você ir, para você fazer, para você pregar. Ele tinha desanimado no seu chamado. Então pensa. O que a gente, como acabou de ver aqui, é um grande exemplo de que todos nós estamos sujeitos. Sim, um grande profeta do Velho Testamento também passou por isso. Que viu tantas coisas, que ouvia a voz de Deus, tete a tete falava com Deus. Ele passou por isso. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse cansaço. Todos nós. Nós podemos estar no ápice da nossa vida espiritual com Deus. Nós podemos estar orando, jejuando, tá? Mas pode ser que venha uma frustração na nossa vida. E elas virão. Mas vocês precisam se preparar para essas frustrações que virão. Elas virão sobre a nossa vida. Nós somos jovens. A gente é meio cri-cri, a gente é meio chato. Não deveria ser. Mas a gente é chato. Mas o Senhor, Ele quer fazer o mesmo que Ele fez com Elias sobre a nossa vida hoje. Ele quer trazer um renovo sobre você. E uma coisa que eu estava lendo, que eu achei interessante, todo mundo que tem um encontro com Deus, ele não sai da mesma maneira como ele chegou. Então se hoje você vier aqui para ter um encontro com Deus, para ser renovado, você vai ser renovado. Você não vai ser da mesma maneira que você entrou, mas Ele vai renovar você nessa noite, em nome de Jesus. Então, vamos explicar rapidinho o que é o cansaço espiritual. O que é o cansaço espiritual e como que a gente chega nesse cansaço espiritual? O cansaço espiritual ele é aquele desânimo que vem quando a gente pretende fazer alguma coisa para Deus, pretende buscar, pretende joelhar para orar, fazer qualquer coisa. Esse cansaço ele vem. Aí vem em forma de preguiça, vem em forma de procrastinação, né? Vem em forma de, sei lá, cansaço. Né? Hoje... deixa para depois. Eu não vou fazer agora, vou orar depois, acho que depois eu vou segurar. Vai deixando e você não faz. Né? E às vezes esse cansaço ele pode acontecer, como eu falei, por causa de uma frustração, por causa de um medo que a gente sente, por causa de um esforço que nós fazemos a mais do que nos é pedido. Eu quero dizer para você que o Evangelho não é pesado. Sabe o que é pesado? Somos nós que botamos peso no Evangelho, porque não é pesado. Deus. Às vezes a gente fala, não, está pesado demais, está pesado demais. Mas o próprio Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não é pesado. Somos nós que botamos peso nas coisas. Então se está pesado para você, toma cuidado. Reveja o que está pesado para você. Porque às vezes você está querendo abraçar Deus e o mundo. Mas se você vai abraçar Deus e o mundo, você não consegue segurar tudo e cai tudo de uma vez. Cuidado, fala pro seu irmão, cuidado. Cuidado. Amém. Então, cuidado com o cansaço espiritual. E outra coisa que eu notei aqui é que o cansaço espiritual, ele gera frieza sobre a nossa vida também. O cansaço gera frieza. O nosso cansaço espiritual ele pode gerar uma frieza espiritual sobre a nossa vida. E alguém que está cansado, não vai se esforçar para fazer as coisas. Quem está cansado quer descansar, quer ficar parado. Igual eu falei para a Nath. Hoje eu quero só levantar meio-dia hoje. Trabalhei toda a semana, estava mexendo no banheiro de casa, estava trabalhando fazendo hora extra, mas hoje eu quero levantar meio-dia. Quem está cansado quer ficar repousando, não quer se mexer. O cansaço ele gera essa frieza. A gente vai parar de ler a Bíblia, a gente vai querer parar de orar, aí vai estar se acostumando com isso. Aí daqui a pouco, aí não estou fazendo mais jejum, daqui a pouco não estou nem para a igreja mais. Toma cuidado, jovem. Fala de novo para o seu irmão, cuidado. Cuidado. A gente precisa manter o nosso fogo aceso. E o cansaço ele gera essa frieza a ponto de que esse fogo se apaga dentro de nós. Cuidado para esse fogo não se apagar dentro de você. Cuidado com a frieza espiritual. E uma coisa interessante também que para a gente pensar, que quando a gente passa por uma frieza espiritual, a gente, em vez de se aproximar de Deus, a gente quer fugir. Então, em vez da gente chegar mais próximo de Deus, eu fiz isso, Deus está aqui, eu vou para lá. Deus está aqui, eu vou para cá. Eu não quero saber. Deus não pode me ver. Você não esquece que Deus está vendo tudo, Deus está em todo lugar. A gente não pode fugir de Deus. Você tem que ir ao encontro dele.
Você precisa ao encontro de Jesus, porque é Ele que é a sua salvação. Então, se talvez você tenha entrado com esse cansaço aqui nessa noite hoje, talvez você tenha entrado com esse desânimo, talvez você tenha entrado aqui frustrado por alguma coisa que aconteceu, não hoje ou por semanas atrás, que está carregando isso dentro de você. Mas eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui renovado nessa noite, porque o Deus de Elias, o Deus de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que está aqui, Ele veio trazer renovo para a sua vida nessa noite, jovens. Em nome de Jesus. E o que eu aprendo com essa palavra, lições que a gente pode aprender com ela hoje, que eu posso colocar aqui. Eu quero que você abra de novo lá em Isaías 40, do 30 ao 31, por favor. Tem algum jovem corajoso para ir aqui na frente? Cadê o jovem? Cadê, irmão? Cadê você? É o irmão ali atrás, ó. Então vê a moça aqui na frente, aqui, ó. Vem, cadê, moça? É você, corajosa? É você mesmo. Aí, dá um aplauso pra mulher dela. Eu só não posso. A Vitória, vamos. Você lê aí, ó. Você tá. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços se exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe como águias, correm e não cansam, caminham e não se fatigam. É muito interessante esse versículo. Quando eles passaram esse versículo, eu falei, nossa, que top. Até os jovens perdem as suas forças. Pô, quem imagina um jovem, uma pessoa cheia de vigor? É o que as pessoas vão imaginar. O jovem cheio de vigor, até os jovens se cansam. Até eles perdem as forças. Até os rapazes, ou os mais novos, eles tropeçam de tão cansados que eles não sabem. Aí a segunda parte B. Mas os que confiam, a minha palavra está escrito confiam. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. É o que vai acontecer com você nessa noite. Aleluia. Você vai voar. Olha para alguém do seu lado, você vai sair voando hoje. Eita glória! Ele estava dormindo. Primeira coisa que a gente aprende com essa palavra: o segredo da minha força é. Qual é o segredo da minha força? Qual é o segredo da minha força? Gente, o dia mal vem, o cansaço vem, o cansaço chega um dia. Mas, porém, aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças dia após dia. O segredo está aí, o segredo da tua força está aí. Qual é o segredo da sua força? É o Senhor, é Deus, é Jesus. Ele é o único que pode renovar sua força. Ele é o único, não é o Red Bull que vai renovar sua força. Não é a cama que vai dormir, o travesseiro, não é. É Ele que vai renovar suas forças. Glória a Deus. Então, Ele é o único. Quando a gente se cansa, quando a gente quer só se esconder, quando a gente quer, sabe, não quer papo com ninguém, é Ele que está lá com você, dia após dia. Quando a gente se retrai, quando a gente vai para o outro lado, achando que Ele está aqui, Ele está lá também, está em todo lugar. E Jesus, Ele diz isso lá em Mateus. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos todo mundo falar junto? 1, 2, 3. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eita glória! E eu vos aliviarei. Então você está cansado? O que Jesus fala? Você está cansado? Vem. Estou cansado, Jesus. Pode vir. Vem. Vem que eu vou te aliviar. Vem que é para você que eu estou dando essa palavra. Talvez você tenha entrado aqui hoje pensando: pô, mas eu não estou cansado, eu não estou frustrado. Beleza, mas quando você estiver cansado, saiba, venha a mim as que estão cansados, pois eu vos aliviarei. Então, para de fugir, para de se esconder. Uma coisa que eu escrevi aqui
É para todos nós. Vai orar. Olha meu irmão, fala, vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai buscar a presença de Deus. Pois é nele que nós seremos renovados, jovem. É nele que nós seremos renovados. Como é que está meu tempo, irmão? Ah, tá tempo. Beleza. Vamos lá. Ele é a fonte do nosso descanso, gente. Ele é o nosso porto seguro. É nele que nós descansamos. É nele. Então, se você precisa descansar hoje, entenda. É nele que você vai ter o seu descanso. Amém? Às vezes nós contamos coisas para pessoas. A gente serve para pessoas achando que elas vão ter alguma palavra para nós. Pessoas que não sabem nem quem que é Jesus. Nunca conheceu, nunca leu uma palavra, não falou nada. Mas quer dar um conselho para você. Você está mais cansado do que você está. Mas é nele. Você quer descansar? Abre essa palavra, abre a sua Bíblia. E você vai ter o seu descanso. Sabe? Ora, e você vai ter o seu descanso. Ele vai descansar o teu coração. Segunda coisa que eu aprendo com essa palavra: quanto maior a luta, maior a vitória. O que eu disse? Quanto maior a luta, maior a vitória. Abre para mim lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17. Segunda Coríntios, capítulo 4, 16 e 17. Quem achou falar aleluia? Vamos lá, eu vou ler então, hein? 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz assim, ó: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vou repetir, hein? Vou repetir. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia. Aleluia. A glória que está sendo produzida em você pesa muito mais do que o sofrimento que está passando. Glória a Deus. Coloca na balança. Às vezes você olha assim, nossa, mas não aguento mais. Não aguento mais o pastor falar no meu ouvido. O meu líder já fala no meu ouvido. Não aguento mais meu líder. Enche meu saco, chama pra célula, cara. Não aguento mais. Olha só. Não aguento mais no trabalho, não aguento mais em casa. Ele queima. Mas todos os nossos sofrimentos momentâneos, eles momentâneos, são sofrimentos que a gente passa diariamente, pequenos sofrimentos, sofrimentos leves, como está escrito aqui na palavra, eles produzem para nós um peso muito maior do que todos eles, de glória. É um peso de glória. O que eu quero focar nessa palavra aqui agora, não foque no problema de hoje, não foque na frustração de hoje, a dificuldade que te fez chegar a esse ponto, não foque no que trouxe você a se cansar. Não fique lembrando do que fez você se cansar. Não fique lembrando dos motivos que trouxeram você até esse ponto. Mas eu quero dizer para você, foque naquilo que está por vir. Porque isso que nós estamos vivendo hoje, mano, passou, vai passar. Mas o que iremos viver com Deus, daqui para frente, vai ser muito melhor. Você vai nem lembrar dos que você passou. E eu também coloquei que para você focar na vitória que está por vir. Foque na vitória que está por vir. Olha para quem fala, foque na vitória que está chegando. Outra que você pode focar. O que você tem aprendido com o que você está vivendo hoje? Talvez hoje está vivendo uma coisa, você não está nem entendendo, mas lá na frente você vai ter uma experiência para contar para alguém. Você vai poder chegar a alguém, cara, eu vivi isso lá em casa, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A pessoa vai lá, tá bom, vou ficar tranquilo. Aí outro dia, cara, deu certo, obrigado pelo conselho que você me deu. Então que a gente possa estar pensando nisso. O que nós estamos vivendo hoje não é nada comparado ao que nós iremos viver com o Senhor no céu. Isso aqui é fichinha, cara. Isso aqui é fichinha. Para aquele que crê no Senhor. Quem confia no Senhor aqui? Aquele que confia no Senhor. Aqueles que vão renovar suas forças. Amém. Seja o que for, Deus tem algo para ensinar em cada situação na nossa vida. Amém? Eu vou ler a terceira coisa para você aqui agora. A terceira coisa é forte. Ela está lá em 2 Coríntios também, tá? 2 Coríntios 4,
Isso aqui é versículo 18. A Bíblia saiu aqui. O terceiro ponto eu digo assim: tire os olhos das coisas e foque no autor e consumador da sua fé. Tire os olhos das coisas e foque no autor e consumador da nossa fé. 2 Coríntios 4,18 diz: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deixa eu ver na minha Bíblia aqui, que eu puxei outra tradução. Não atentando nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. São eternas. E lá, às vezes a gente foca num problema, numa coisa. Aconteceu isso na minha igreja, aconteceu isso na minha casa, eu não vou mais, eu não quero mais saber. Elias falou o quê? Poxa, aquele povo eu preguei, eles não querem saber de Deus, não, eles não querem saber do Senhor. Eu cansei. Eles não querem saber de nada. Eles destruíram todos os altares que tinha lá, eles não querem saber de nada. Eu também cansei de pregar, também não quero. Tira o seu foco das coisas que não importam, das coisas que se vê. Às vezes você está vendo um problema. Você fala, por causa disso eu vou parar de ir para a igreja. Parei de ir para a igreja. Cansei. Porque meu líder não dá oportunidade, eu cansei. Parei. Porque ninguém me vê. Ou outras motivações. Às vezes a gente tem outras motivações. Olha para pessoas. Para de olhar para as pessoas e olha para Jesus. Tire o seu olho das pessoas e olha para Jesus. Às vezes o que nos faz desanimar são as coisas que nós vemos ou as coisas que nós ouvimos. Mas que os nossos olhos e os nossos ouvidos eles estejam focados naquilo que realmente importa. Vou ler Hebreus 12:2, não precisa abrir. Está dizendo assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em quem? Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Porque ele fala, tem os olhos fitos em quem? Em Jesus. Foque em Jesus. Foque em Jesus. Talvez o seu olhar não esteja em Jesus hoje. É por isso que talvez você tenha desanimado em alguma coisa. Talvez o seu olho esteja nas pessoas, esteja em alguma coisa, algum cargo, algum ministério. Pare de olhar para essas coisas e olhe para aquele que realmente importa. Jesus, o autor e consumador da sua fé. E às vezes a gente não para para pensar. Ele está aqui na nossa frente. A gente tem que parar de olhar para as coisas, para o lado, para a direita, para a esquerda, para baixo. Tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E estava lembrando aqui agora, a Nath até ministrou algo sobre isso aqui, que no final aqui da palavra, em Reis, Deus ele fala para Elias voltar lá onde ele veio. Agora eu gostaria que você feche seus olhos rapidamente para pensar, onde foi que você parou? Aonde foi que você parou? O que fez você parar? O que fez você desanimar? Mas eu estou desanimado 100%. Tá bom, o que fez você perder aquele ânimo que você tinha antes? Igual no começo, cara. Ou o que fez você desanimar 100%? O que fez você estagnar, parar onde você está? Volte para lá agora. E imagine, hoje esse problema, ele não vai mais parar você. Glória a Deus, glória a Deus. Ele não vai parar você. Tira os olhos disso, mas que os seus olhos estejam no autor e consumador da sua fé. Olha para os seus olhos. Lembrou que eu separar? Até agora à noite, até o fim do culto, nós vamos tirar o foco dessas coisas. Pois nós precisamos olhar para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Quarto e último. É o último? Deixa eu ver se é o último mesmo, gente. É isso mesmo. Quarto e último. Voltando a correr e voar sem se cansar. Quantos querem voltar a correr como eu corri antes? Eu tenho certeza que ninguém está 100%.
de como estava no começo da sua caminhada com Deus. Eu não estou 100% no começo de como eu estava no começo da minha caminhada. No começo a gente quer fazer tudo, né, pastor? A gente quer, nossa, estar na igreja segunda, domingo a domingo, a gente quer estar na igreja. A gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar Deus no mundo também. No começo a gente tinha mais pique. No começo você tinha mais pique. Você aguentava mais as coisas, você corria, você voava, você andava com passos largos, mas você parou de andar com passos largos. Primeiro você parou de correr, de voar. Aí você estava dando passos largos. Aí você parou de dar passos largos. Para começar a dar passos. Mas, sim. Hoje Deus está dizendo que nós vamos voltar a correr. Glória a Nós iremos Deus. voltar a voar, nós vamos ganhar asas Aleluia. espirituais. Nós vamos voltar a correr sem se cansar. Porque se a gente dá um pique hoje, a gente começa a cansar. Mas essa não é a sua história, em nome de Jesus. Amém. E hoje é dia de sair da caverna. Hoje é dia de sair dessa caverna. A mesma caverna que Elias entrou. O que é caverna? Eu estava conversando com a Nath, eu perguntei, o que é essa caverna? Essa caverna é um lugar onde a gente para, a gente estagna. É a nossa zona de conforto. É assim, tá bom pra mim? Parei aqui, tá bom. Não preciso mais andar, não preciso mais correr, não preciso mais voar. Não preciso. Tá bom pra mim aqui, vou sentar na cadeira, vou ouvir a palavra, vou pra casa, vou assistir na Netflix, vou ver meu jogo de futebol, tá suave. Tranquilo, tá favorável. Mas não é isso, a gente não precisa disso. Você precisa voltar a correr. Hoje é dia de sair da caverna, hoje é dia de vencer o cansaço espiritual. Hoje é dia de renovação da parte de Deus para a sua vida. Você vai sair renovado daqui nessa noite. Hoje Deus está fazendo a mesma pergunta para você que Ele fez para Elias. Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui na caverna? Dentro da caverna? Está na hora de sair, não tá? Pergunta para quem está perto de você. Está na hora de sair, não tá? Agora isso aí, não tá? Você se colocasse de pé nesse momento. Deus ele quer fazer com você o mesmo que Ele fez com Elias. Ele quer te renovar. Ele quer fazer você novo de novo. Ele quer te comissionar. Ele quer te enviar para voltar a pregar as boas novas. Para voltar a ser quem você era antes, como você era antes. Para voltar a não ter vergonha de quem você é em Deus, de quem você é em Jesus, da sua identidade. Eu acho que eu vou pedir para tirar as cadeiras. Tem como? Tem problema? Tem não, pode. Pode tirar as cadeiras. Hoje a gente vai orar, eu vou chamar os pastores, os líderes da igreja, para orar por você hoje, pôr as mãos sobre você e declarar sobre a sua vida que você vai sair daqui renovado hoje. Glória a Deus. Se quiser vir mais pra frente, tem bastante espaço. Aleluia. Pode ir mais pra frente, gente, pode ir mais pra frente, tem bastante espaço aqui.